A paz do Senhor Jesus a todos, como que vocês estão? Sou a missionária Elizabeth, estou falando diretamente aqui de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e desejo a todos um excelente momento na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele é Deus, Ele é aquele que tem nos ajudado nesta caminhada, e até aqui, nós chegamos até aqui, segundo a misericórdia do Senhor, segundo a sua justiça, segundo o seu amor. Ai de nós se não fosse o Senhor, ai de nós se não fosse o Senhor para nos sustentar em meio a esta caminhada que é tão difícil muitas das vezes, não é verdade? Esta caminhada que muitas das vezes nós gememos, nós choramos, nós passamos por momentos difíceis, mas temos uma diferença em nossas vidas. Nós temos o Senhor, que é o nosso ajudador. Nós temos o Senhor, que é o galardoador da nossa fé. E nesses momentos difíceis que muitas das vezes nós passamos, precisamos lembrar que o Senhor é aquele que nos ordenou, através da sua palavra, que a ordem é para marchar. E também ele diz na sua palavra que o justo ele viverá da fé. E quantos são aqueles que diante das lutas, diante das provações, têm perdido a fé, têm perdido a esperança? E não foi para isso que Cristo nos chamou. Quando nós estamos firmados na rocha que é Cristo, nós seremos firmados na rocha, e nós não vamos deixar nada nos abater, porque o Espírito do Senhor vai nos sustentar. Muitas das vezes passamos por aflições, muitas das vezes passamos por momentos que achamos que não vamos suportar. Mas não podemos esquecer que o Senhor, Ele é a nossa força. Ele é aquele que é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. E muitos, no momento da sua aflição, no momento da sua angústia, têm deixado de olhar para Cristo, têm deixado de olhar para as promessas do Senhor e têm olhado para os problemas, têm olhado para as dificuldades. E isso tem abatido a muitos. E hoje o Senhor, Ele nos chama para sermos diferentes. Hoje o Senhor nos chama para que possamos realmente caminharmos de uma tal maneira a vencermos os nossos próprios medos em nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele também disse que teríamos que ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. E nós não estamos caminhando sozinhos. Nós não fomos abandonados em meio à caminhada. O Senhor é aquele que tem sido a nossa força, tem sido o nosso socorro e jamais nos abandonará. Porque o Senhor, Ele sabe que somos carne. O Senhor, Ele sabe que nós dependemos totalmente dEle. E quando a nossa fé, ela quer se abalar, quando a nossa fé, ela quer ser abatida, que o inimigo, ele acha oportunidade de querer nos abater, precisamos lembrar que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza e Ele foi aquele que sustentou a muitos em meio a esta caminhada. Vamos olhar para os heróis da Bíblia. Eles venceram pelo poder da fé. Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Abraão, ele venceu pela fé. Abraão, ele sabia em quem ele cria. Olhe para Jó. Jó sabia que apesar das lutas, apesar das aflições, das lutas, da dor, do sofrimento, ele sabia que Deus, ele não tinha perdido o controle da sua vida.
E Jó, ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. E ele sabia também que ele poderia esperar, ter esperança em meio à aflição, em meio às turbulências que ele estava passando, porque Deus, ele não afligiria o homem para sempre. Porque Deus, ele é amor. Porque Deus, ele nos amou primeiro. E nós precisamos ter essa convicção em meio às lutas, em meio às dores, em meio às provações, em meio aos momentos difíceis das nossas vidas. O inimigo, ele quer que nós nos percamos. Em meio à caminhada e no momento da aflição, a gente venha jogar tudo para o alto, que nós venhamos desistir. Mas não podemos esquecer que o Senhor, ele nos deu o do seu próprio Espírito. Somos templo e morada do Espírito Santo. E é Ele que nos fortalece, é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Quando, muitas das vezes, nós, em meio às dores, em meio às lutas, em meio às aflições da vida, quando nós não sabemos como orar, quando a nossa alma ela somente geme, quando a nossa alma somente ela chora, o Espírito Santo de Deus, ele está diante do Pai, intercedendo por nós. Por isso nós precisamos viver pela fé. Temos que crer que temos um Consolador. Temos que crer que temos um Senhor que cuida de nós. Olha para Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que ele saía para as maiores batalhas da sua vida. Mas ele não saía para batalhar sem não consultar o Senhor. E o Senhor sempre esteve em meio à batalha, sempre deu vitória para Davi, porque Davi vivia realmente pela fé. Vamos olhar um pouquinho para Moisés, que estava em meio a um povo obstinado, um povo de dura cerviz, um povo que ao mesmo tempo que adorava a Deus, estava se prostrando diante dos deuses das nações. Ele não perdeu a sua fé, mas ele tinha convicção do Deus que ele servia. Ele tinha convicção do Deus a quem ele clamava. Moisés, em momento nenhum, ele abandonou o seu cargo. Em momento nenhum, Moisés desistiu de seguir o caminho do Senhor. E se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vemos que eram homens sujeitos às mesmas dores, às mesmas aflições, mas eram homens e mulheres que estavam firmados na rocha e estavam caminhando pela fé, esperando as promessas do Senhor se cumprirem, esperando realmente ser revelado, aleluia, Jesus, o poder de Deus diante dos seus inimigos. O Senhor é o mesmo. O nosso Deus é o mesmo Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Nós não podemos temer o inimigo. O inimigo ele vai se levantar. O inimigo ele vai tentar nos parar. O inimigo ele vai tentar impedir a obra do Senhor em nossas vidas. Ele vai tentar abater a nossa família, vai tentar abater a nossa saúde, vai tentar abater até mesmo a nossa vida. Mas não podemos esquecer que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E é isso que o povo de Deus tem esquecido quando a luta surge. Quando a luta, eles se deparam com a luta, eles ficam embaraçados e não sabem mais o que fazer. E hoje o Senhor ele te chama para caminhar pela fé. O Senhor te chama para que você venha crer.
O Senhor te chama para que você venha realmente vencer esta batalha em meio à tua família, em meio à dor, em meio à turbulência, em meio à tempestade, em nome do Senhor Deus dos Exércitos. Não fique aí parado. Não fique aí chorando pelos cantos. Nós vamos chorar? Vamos. Nós vamos gemer? Vamos. Mas nós não podemos perder a fé e deixar que o inimigo ele ganhe a nossa batalha. Porque o Senhor já nos fez promessa. E o Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós temos sim um Consolador. Nós temos sim um Deus que cuida de nós. Nós temos sim um Deus que caminha conosco. Qual foi o momento que Deus abandonou aquele povo em meio ao deserto? E olha que era um povo obstinado, um povo duro de coração, duro a serviço, um povo que estava uma tendência a viver errado, a viver no engano, a estar constantemente pecando. Um povo que via maravilhas que o Senhor fazia. Mas o Senhor caminhou com aquele povo 40 anos no deserto. Ele jamais deixou faltar a água, jamais deixou faltar o maná, jamais deixou faltar, aleluia, Jesus, a coluna de fogo, e jamais deixou faltar a nuvem. A coluna de fogo para iluminar o caminho de noite, a nuvem para acobertar aquele povo que caminhava naquele deserto ardente. E nós estamos caminhando no deserto da vida e Deus ele tem sido o mesmo. E Deus ele tem nos chamado, tem nos abraçado, tem nos sustentado, tem nos carregado no colo. A luta tem sido para todos na face desta terra. Todos nós temos chorado, todos nós temos passado por momentos difíceis, mas de todos o Senhor tem cuidado. O Senhor não tem nos abandonado. Por isso que ele diz na sua palavra que a ordem é para marchar. Porque o nosso descanso não é aqui. Nós estamos caminhando para uma terra prometida. Nós estamos caminhando de retorno ao nosso lar. Então levanta a tua cabeça neste momento e creia, coloca a tua fé em ação. Não, e diga ao inimigo, eu estou caminhando e vou vencer em nome do Senhor Deus dos Exércitos. Lembra lá de Davi. Davi, ele foi enfrentar o gigante que todo mundo tinha medo. Todo mundo estava ali parado sem conseguir guerrear. Mas Davi chega, vê Golias afrontando o exército do Deus vivo, e chega e fala assim, quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? E se levanta e vai pelejar contra Golias, e ele diz, tu vens contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor Deus dos Exércitos. Então levanta a tua cabeça agora, e comece a marchar, comece a guerrear, comece a pelejar. Em nome do Senhor Deus dos Exércitos. Ah, mas são tantos os inimigos. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O Senhor já nos garantiu que os seus anjos estão acampados ao nosso redor. E o Senhor também nos garante, através da sua palavra, nesta peleja não tereis que pelejar. Porque é o Senhor que vai pelejar por nós. Então, por que é que você está temendo? Por que é que você está duvidando? Por que é que você quer abandonar tudo? Por que é que você quer, muitas das vezes, até mesmo sair do seu lar? Ore pelo seu lar, ore pela sua família, entregue a sua família nas mãos de Deus, entregue o teu lar nas mãos de Deus, entregue as tuas lutas nas mãos de Deus. E você vai vencer esta batalha em nome de Jesus. Não se deixe abater pela voz do inimigo, mas vença esta batalha em nome do Senhor Deus dos Exércitos. Amém?
Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus e que o Senhor venha te abençoar aonde você estiver. A paz do Senhor Jesus a todos.